Brasil, aí cê vai gritar com esse bela chica, a escala do time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai me dar na hora. Salve, galera! Vamos aqui para a 10ª rodada. Vou passar para vocês aí a análise dos jogos, os meus palpites para a rodada, né? Em quem vence, quem não vence, quem empata, quem passa mais gol, menos gols, e o desempenho do nosso time, nossos times na rodada passada. Então, vamos começar com o desempenho do nosso time aí. Nossos times fizeram aí em torno de 80, 78, 77, 71. Um ou outro, é claro, nunca vai bem. A gente faz apostas diferentes para ver se a gente consegue acertar alguma coisa maior para fazer uma metade. Mas estamos aí dentro das médias aí e não podemos reclamar, certo? Então, vamos aí para o meu palpite dos jogos. E aí a gente vai falar de jogo a jogo, começando com São Paulo e Mirassol. Vejo São Paulo favorito pela a história dele aí em relação ao Mirassol. Nos últimos 10 anos foram 2 vitórias, um empate e apenas uma derrota, né? Mas o Mirassol vem fazendo um bom campeonato e marcando gols em praticamente todos os jogos, né? Vamos lá para ver isso aqui agora. Então a gente está vendo aqui, ó, que o São Paulo em casa leva vantagem aí, já venceu o Mirassol com saldos de gols bem grandes, tá? Mas o Mirassol agora, nas últimas 10 rodadas, vou te falar, não tem feito assim nada que a gente espere uma goleada por parte do São Paulo. Como o São Paulo não vem dando goleada em ninguém, jogos de 2-1, 2-0, né? Até perdeu o Palmeiras, mas vem bem. E o Mirassol vem numa campanha fora de casa de vários empates. Além de que o São Paulo tem um jogo com o Talleres, né? De volta em relação ao jogo passado. Ah, e no jogo passado, cadê ele? Aqui, Aliança Parque, ah, São Paulo e Libertad, Thales venceu por 1-0. Então, vamos ver se o Zubeldia não vai aprontar nada. E a gente vê aqui, ó, Mirassol fora de casa, ele não vence, né? Dá muita chance, mas empata muito e perde por poucos gols. E marca gols, só não marcou gols contra o Bragantino, no resto marcou gols em todos. Eu vejo que o São Paulo realmente leva vantagem nessa rodada em relação ao Mirassol. Se o Zubeldia não fizer nenhuma loucura. Aí vamos aí para Fluminense e Vasco, né? Vasco jogando fora de São Januário não é a mesma, mesmo que seja no Maracanã ou não, o Vasco não produz da mesma maneira que produz dentro de São Januário com a sua torcida. O Fluminense costuma ter bons jogos aí contra o Vasco, né? Nos últimos 5 anos nunca perdeu como mandante, eu vejo ele favorito, mas ultimamente a defesa do Fluminense às vezes dá umas vaciladas. E se vacilar com Veguete, com Nuno, né, pode dançar. Se todos eles vierem completos, né, o Vasco tem melhorado muito em relação aos jogos do Diniz, tá? Depois que o Diniz assumiu, eu vejo uma vontade maior dos jogadores do Vasco. A gente vê que o Fluminense leva muitas vantagens aí em cima do Vasco, né? Nos últimos 5 anos aí não perde para o Vasco de jeito nenhum, empate, vence e sempre gols, pelo menos 2 gols na partida existe. Se a gente vê o Vasco, né, jogando nas últimas 10 rodadas, só venceu um jogo aí contra o Fortaleza e convenceu, mas para mim o Fortaleza não jogou tão bem. Mas o Fluminense também não vem vindo assim de grandes goleadas, né? Perdeu 2 jogos, jogos pequenos de poucos gols. E tanto o Vasco quanto o Fluminense têm jogos de Sul-Americana. E eles dois aí, né, deixa eu ver quem foi que eles pegaram. Once Caldas e Melgar.
Então vamos lá, Once Caldas. O Fluminense venceu, tranquilo, e o Vasco empatou. Quer dizer, o Vasco precisa de vitória. Agora tem que ver o que ele vai pedir, procurar mais. O Vasco fora de casa, né, é uma draga, derrete muito, e o Fluminense dentro de casa muito bom. Vejo o Fluminense sim com vantagens de vencer esse jogo, mas coloco aí no 2-1, porque pela fragilidade da defesa do Fluminense. Existe possibilidade de um SG por parte do Fluminense? Existe, pelo motivo do Vasco não estar jogando em São Januário. Aí nós vamos aqui para Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians fora de casa não vem bem, não tem feito bons jogos. Sem Depay fica muito complicado o jogo para o Yuri Alberto, apesar de ter feito um golaço lá que foi anulado e um outro gol lá que o Brasão quase defendeu, mas é um jogo difícil, a bola tem dificuldades para chegar. Em relação ao Atlético, Hulk e Rony não têm feito grandes partidas, nem Scarpa, tanto que eles não vencem muito dentro de casa. Mas o Corinthians não costuma ir bem quando joga fora de casa, ainda mais contra o Atlético. E o Atlético ainda dentro da arena não perdeu jogos, né? Então a gente não pode também ficar nessa, tá, mas não perdeu jogos dentro da arena. Venceu o Corinthians 3-0 uma vez, aí perdeu só uma vez em 2022, depois venceu de novo, aí jogou aqui em 2023, perdeu de 1-0, aí 2024 venceu de novo o Corinthians. Então é jogos equilibrados. Mas o Corinthians, ele vem numa sequência até que razoável, mas fora de casa, tirando assim, pegou o Novo Horizontino, aí perdeu para o Mirassol, ganhou do Racing, né? Vamos ver agora aqui. E o Atlético Mineiro, uma derrota, mas dentro de casa costuma fazer a lição de casa. O Atlético tem jogo pela Sul-Americana, como o Corinthians tem jogo pela Sul-Americana. Um está querendo brigar para ficar, o outro não está ligando muito. E perdeu por Huracan. Então, se quiser vencer o Huracan, vai ter que poupar alguns jogadores. Mas quem? Não tem ninguém. Corinthians fora de casa pelo Brasileirão, empatou um jogo e perdeu 3 seguidos já. E o Atlético, né, empatou 2 e venceu 2 jogos seguidos. Então, eu vejo sim uma vantagem do Atlético. Pode até ser que não segure o SG, mas com a dificuldade que o Corinthians está no meio de campo, né, para enfiar bolas para os seus atacantes, a chance do Atlético segurar o SG é razoável. Tá? Vamos aí para 2 jogos que eu acho complicado para a gente escalar aí para essa rodada. Um deles é Grêmio e Bahia. Veja um jogo aí para empate. O Grêmio vem equilibrado, mas dentro de casa, com a apoio da torcida é sempre bom. O Bahia, fora de casa, tem feito aqueles joguinhos lá, né? Morno. É um jogo que pode acontecer qualquer coisa. O Grêmio pode vencer? Pode. O Grêmio pode perder? Pode. Eu vejo uma possibilidade de empate, né? Por quê? Porque nos confrontos entre ele 4 vitórias do Grêmio, 4 empates e 2 vitórias do Bahia. Só que o momento do Bahia eu acho um pouco superior ao momento do Grêmio. Apesar que dentro de casa o Grêmio, com o apoio da torcida, sempre é um time forte. Vamos aqui, a gente vê aí que nos confrontos entre Grêmio e Bahia, o Grêmio empatou muitas vezes aí, que o Bahia venceu 2, empatou 2 nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos. Venceu em 2021, empatou em 2022, empatou em 2023 e depois venceu. Depois perdeu para o Bahia em casa em 2024. Que vê que o Grêmio vem realmente numa sessão de empates muito grandes, né? Tanto dentro quanto fora de casa. Teve 2 derrotas fora de casa e uma vitória em casa. O resto, muitos empates. E não é empates com muitos gols, né? Eles estão com dificuldade de gols. E o Bahia vinha numa sequência boa de vitória, mas veio de 3 derrotas consecutivas e agora conseguiu vencer o Vitória. E olha lá, hein? Foi numa sorte danada.
Então, a gente tem que ficar com um pouquinho de pé atrás em relação ao Bahia. O Bahia tem um jogo importante contra o Internacional. Se eu não, vamos ver como é que foi o outro jogo, que agora eu não me lembro, né? É, o Bahia vence. Não, Bahia Nacional. Cadê Bahia Internacional? Pelo primeiro jogo. Vamos lá. Não acho. Não. Acho aqui, Bahia Internacional. Eles vêm de um empate e o Bahia joga fora de casa. Pode ser que o Rogério poupe aí leva vantagem pro Grêmio, tá? O Grêmio também tá brigando. A gente vê que o Bahia tá muito irregular quando joga fora de casa. E o Grêmio, ele é mais regular, tem uma derrota, duas vitórias e um empate. Então, tem jogadores para ambos os lados? Tem. Eu acho que o Christian Oliveira aqui por parte do Grêmio seria uma boa. Aí é um clássico, né? Vamos dizer que hoje seria uma decisão do Campeonato Brasileiro. É um jogo que eu pus um empate, mas aqui tudo pode acontecer. Pode ter vitória do Palmeiras, pode ter vitória do Flamengo, pode ter vários gols para ambos os lados, dois gols para um lado, dois gols para o outro. Como pode não ter gol nenhum, pode ficar num marasmo de 0-0, jogo brigado. Eu vou fugir desse jogo, a não ser, não dá para fugir de Arrascaeta. Mas de resto, é meio complicado em quem você bota. Eu acho que os goleiros são os que mais vão trabalhar aqui nessa rodada em relação a Flamengo e Palmeiras. Então vamos lá, né? A gente vê que nos confrontos entre eles, ó, o Palmeiras perdeu uma vez em casa, empatou e venceu. Então a chance de um empate é muito maior. Os dois times têm apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, 9 jogos, né? O Flamengo vem de boas vitórias aí, né? Empatou duas vezes aí, mas joguinhos bestas. E o Palmeiras não, né? Vem numa sequência gigante de vitória. Cara, se eu não me engano, é até maior do que isso. Olha isso aqui, um absurdo. O Palmeiras, tirando a derrota aí que ele teve pro Bahia, desde abril, desde o dia 3 de abril, só vinha em sequência de vitória. O Palmeiras está muito bem, né? Se a gente for ver em nível, está muito melhor do que o Flamengo. Os dois têm jogo pela Libertadores, o Palmeiras deve abrir mão, né, desse jogo já, porque deve descansar seus jogadores, já está com foco lá no Mundial de Clubes. E o Flamengo também vai brigar aí pelo CAT. É mais fácil o Flamengo poupar do que o Palmeiras. A gente vê que é um equilíbrio, né, ó, muito grande entre os dois. Então, é aquilo lá que eu falo, qualquer coisa aqui pode acontecer. Por isso eu pus no vermelho, porque eu acho que é um jogo bem difícil de dar uma previsão de que vai acontecer. Aí nós temos o esporte internacional. Não tenho visto o Internacional fazendo bons jogos, né? Nos últimos jogos aí, eu não tenho gostado da forma que o Internacional fez. Viu o último jogo do Internacional, o Internacional, primeiro tempo jogou muito mal, muito mal. Eu acho que o segundo tempo ele melhorou quando ele entrou com o Tabata, que ele entrou com o Gustavo, agora fugiu o nome dele aqui, melhorou muito. Eu gostei muito do Ricardo Matias, acho um atacante promissor aí por parte de coisa. O Wesley só veio melhorar mais ou menos no final do segundo tempo. Patrick fez um jogo muito morno, então eu acho que o Internacional está com alguns problemas. Mesmo assim, perante o Sport, vejo ele muito superior. Não confio que o Sport não marque. Então eu pus aí que não confio 100% no SG do Internacional. Mas acredito numa vitória, pelo menos expressiva aí, de 3 gols, pelo menos, aí por parte do Internacional. Agora tem que ver quem é que vem, né? Se o Patrick vem, o Wesley vem, quem é que porque ele tem um jogo muito importante contra o Bahia, né, dentro da sua casa, e depende da vitória aí em cima do Bahia para ver quem fica na Libertadores. Então vamos
ficar esperto nesse jogo, mas vejo o Internacional, sim, como favorito aí para a rodada, tá? A gente vê aqui, ó, pelo motivo desse aqui, o Sport não vem bem, né? Mas assim, o Internacional tem tomado muitos gols, então eu não consigo. Só que o Internacional tem o jogo contra a Bahia, o Mirassol tá na boa. Então, a Internacional fora de casa também tem dificuldade de vitória, mas não dá para comparar em relação ao Sport. Eu acho que em relação ao Sport ele vence, mesmo vindo com um time misto. Eu acho que o Internacional é grande favorito aí para a rodada. Aí temos um jogo que eu deixei no laranja, por quê? Porque dois times que estão numa situação difícil, né? Tanto o Vitória, acho que o Vitória está um pouco melhor do que o Santos, por isso eu pus 1-0 aí pro Vitória. Mas é um jogo complicado para a gente, sabe, explorar jogadores de ambas as partes. Eu acho que por parte do Santos dá para explorar aí um brasão. Ainda mais que Escobar foi expulso, vai ter essa dificuldade. Eu não consigo ver lá na frente do Santos alguém que a gente possa explorar, né? E agora sem o Escobar, eu acho que o Brasão é um dos caras que vai trabalhar e pode entregar aqui umas pontuação. Por parte do Vitória, tanto o Hélio Rato como o Mateuzinho não estão entregando nada no meio de campo, mesmo o Santos cedendo. Eu acho que o cara mais perigoso aí por parte do Vitória para o Santos é o Renato Kaiser, que está voando, tem feito gols quase todas as partidas aí. Então, a parte ofensiva do Vitória pode ser interessante nessa rodada. E o Gemerson, como o Lucas Arcanjo, também pode entregar aí uma pontuação, principalmente para times de valorização. Acho que eles vão ser bem interessantes aí para a rodada. Nós vamos vendo aqui, né? Não tem histórico nos últimos 3 anos. Eu levantei os últimos 10 anos, foram 3 vitórias nos últimos 10 anos aí do Santos, mas foi muito tempo, né, meu? Faz muito tempo, né? Ó, o Santos, o Santos perdeu, o Vitória não ganha do Santos, na verdade, desde 2014, né? Desde 2014, tanto fora quanto dentro de casa, o Vitória nunca ganhou do Santos. Mas o Santos está muito ruim, meu. Não, é difícil de crer. Agora, quem quiser fazer um tiro curto, fazer uma aposta louca, pode ser que dê certo. Ninguém vai apostar. O Santos tem um amistoso e o Vitória tem o Universidade pelo Sul-Americano. A gente vê que o Vitória dentro de casa, como mandante pelo Brasileirão, só perdeu um jogo para o Flamengo, venceu o Fortaleza, empatou com o Grêmio e venceu o Vasco. Não está difícil de vencer o Santos. O Santos perdeu todos os seus 5 jogos fora de casa. Todos, todos. E ainda entregou o SG em 3 jogos. Por isso eu coloquei o 1-0 aí por parte do Vitória. Aí nós temos aí outro jogo complicado, que é o Fortaleza e Cruzeiro. Cruzeiro melhorou, eu acho que ele fez um bom jogo aí contra o Atlético. O Atlético para mim não jogou bem, mas o Cruzeiro fez um bom jogo, não levou foi sorte. E o Fortaleza fez um péssimo jogo, né, contra o Vasco, mas um péssimo jogo, não foi ruim não, foi um péssimo jogo contra o Vasco. O Cruzeiro, né, jogando lá nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos aí, é, perdeu uma, empatou uma. Vamos aumentar aqui um pouco o leque, né? Para os 5 anos. Nos últimos 5 anos foram uma vitória do Fortaleza, uma derrota e um empate. Então é muito equilibrado. O Fortaleza vem de um monte de empate aqui, né? Vem dessa derrota para o Santos. Venceu bem sim o Juventude e o Colo-Colo. De resto, só empatou. Então não é que ele está um grande time. E o Cruzeiro melhorou muito, né? O Leonardo Jardim melhorou muito o time do Cruzeiro. Vem vencendo com jogos magros, mas vem vencendo, tanto fora dentro de casa. Não perde desde o dia 27 de abril, né? Então, eu acho que o Cruzeiro tem até chance de vencer esse jogo, tá? Mesmo fora de casa, um 2-1 aqui para o Cruzeiro, não é muito difícil de acontecer. É mais fácil o Cruzeiro fazer 2-1 do que o Fortaleza fazer 2-1 no Cruzeiro, no meu ponto de vista, que eu vejo aqui. O Cruzeiro tem o Fortaleza tem o Racing para jogar aí para Libertadores. Pode ser
que o Juan Voga poupe, porque ele está com foco aqui na Libertadores. O Cruzeiro tem União, também está com foco aqui na Sul-Americana. Então, é um jogo bem equilibrado, por isso que eu pus. Ó, o Cruzeiro venceu o último jogo aí, fora de casa por 4-0 o Sport, né? Perdeu para o Bragantino, empatou com o São Paulo e perdeu para o Internacional lá atrás. A mesma coisa o Fortaleza, venceu dois, empatou um e perdeu outro. Então é um jogo que eu vejo realmente com equilíbrio aí. Por isso eu pus um laranja, porque também qualquer coisinha aí pode acontecer. Esqueci de abrir para vocês aqui, né? Que eu estava vendo aqui nos 3 anos. Então vamos repetir o caso. Ó. Fortaleza que venceu. Aqui a gente vê que o Cruzeiro vem bem aí nas últimas rodadas. São 6 jogos aí, 7 jogos sem perder. O Fortaleza vem numa secção de empates muito grande. Um tem o Racing, o outro tem o União. E dentro de casa o equilíbrio um fora de casa e o outro dentro de casa, um equilíbrio bem grande aí. Desculpa por não ter prestado atenção nisso. E aí nós temos aqui agora Bragantino e Juventude, que provavelmente vai ser o time que todo mundo vai pesar na vez. Eu vejo sim uma vantagem muito grande do Bragantino. A única coisa que eu fico preocupado é no ataque, porque eu não sei quem pode marcar, se é o Pita, se é o Lucas Barbosa, se é o Sacha. Aí nós temos o John, que você coloca ele e fica sem reserva, né? Então, é assim. Mas defensivamente, Capixaba, Hurtado, Pedro Henrique, Cleiton, Seabra, essa parte de trás aí, quem fechar a zaga não vai se arrepender. Só que praticamente 90% vão fechar a vaga do Bragantino, tá? 90% deles vão fechar a vaga do Bragantino. Então vamos aqui para Bragantino. A gente vê que o Bragantino perdeu uma vez aí para o Juventude, mas as últimas vezes que enfrentou, venceu. O Juventude vem numa maré de perder jogos aí, não vence as 6 partidas. Tá? Empatou agora com o Fluminense em casa, mas fora de casa tá muito ruim. Nenhum dos dois tem jogos. O Bragantino dentro de casa tem feito a sua lição. Perdeu apenas esse jogo para o Palmeiras, assim porque deu uma vacilada, senão tinha empatado. A gente vê que o Bragantino vinha numa sequência muito boa, até de segurar o SG aí, o que é provável que pode segurar aí contra o coisa, porque ó, o Juventude já entregou 3 SG jogando fora de casa, né? Só o Internacional que levou gols. Então eu acho que esse jogo aqui tá muito bom para 2-0. Difícil é saber quem é que vai fazer os gols aí por parte do Bragantino. Então, aqui a gente já resolveu o problema. Vamos aí passar para vocês, né, o nosso campinho aqui, o nosso time inicial, para quem gosta de montar time logo na segunda-feira. Eu deixei ele aqui, deixa eu aumentar a tela para vocês aqui, né? Vamos aqui, deixa eu aumentar aqui, aí ficou com Caio Jorge, Eduardo Sacha, André Silva, Arrascaeta, John, Alan Patrick, Juninho, Capixaba, Pedro Henrique, Lianco, Natanael, Fernando Seabra e Cleiton. Na reserva eu deixei Lucas Arcanjo, Kaique Bruno, Júnior Alonso, Eric Ramírez e aqui o Ricardo Matias, que para mim é um atacante que tem chance de fazer gols, vai ser meu reserva de luxo. Então, uma boa sorte para vocês. Não esquece de deixar aquele like, né? Se inscrever, compartilhar com seus amigos, compartilhar nos seus grupos de cartola para ajudar o nosso canal a crescer. Uma boa sorte e até quarta-feira com a nossa live de convidados, essa vez Cristiano Etiquette, o rei do tiro curto. Vai estar com a gente lá. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fila acabou, Brasil.